Eu não sou muito de estudo com relação às festas judaicas, até não entendo muito, mas essa é uma festa, não é uma festa, na verdade, né? Esse é o dia mais importante para Israel. É diferente para você? Porque Yom Kippur é o dia do perdão para os israelitas. Está falando de Jesus. Amém? Exclusivamente de Jesus. Só que numa situação, né, aperfeiçoada. Amém? Aperfeiçoada. Eu vou te dizer assim, né, um motivo grande para você comemorar, né, esse dia. Por quê? Comemorar esse dia, sabe, porque é um dia especial. Para você ter uma ideia, como procedia esse ritual, vamos dizer assim, ou essa, não ritual, não gosto de falar isso, mas essa ordenança de Deus para Israel, só para uma pincelada, tá? Para você só ter uma ideia, o que acontecia no templo de Israel. Bom, o sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo de Israel. Então era uma vez por ano. Imagine que você pecava hoje, teria que esperar um ano, amém? Para que pudesse de novo ser apresentado o sacrifício, para que Deus perdoasse o pecado do povo de Israel. Olha a paciência de Deus, não é verdade? Eu sempre falo aqui, Deus não tira nada da sua palavra, amém? Deus não tira nada, Ele mesmo fala, não sai um tio, não sai nada da minha palavra, né? Todas elas, né, vai se cumprir, elas vão permanecer, mas tem muitas coisas na palavra, que Deus aperfeiçoou. Por exemplo, esse momento, Deus não tirou, Ele aperfeiçoou em Cristo Jesus, amém? Presta atenção nisso, que às vezes tem uns ortodoxos aí, né? Às vezes uns radicais, você está entendendo como é? Que mistura as coisas. Não, Deus não tirou, Ele aperfeiçoou, meu irmão, amém? Ele aperfeiçoou aquilo que já era natural, normal, comum lá em Israel. Inclusive quando eu estive em Israel junto com o grupo, nós chegamos no túmulo de Raquel, e era esse dia, no túmulo de Raquel, visitando o túmulo de Raquel, e lá estavam os judeus tudo lá, comemorando. Acho que eles trataram a gente muito bem, porque era o dia do perdão, né? Estou brincando, irmão, amém? Era dia do perdão, então, ficou assim, né? Como é que vai? Tudo bem, né? Vocês são o quê? Alguns falavam português, né? Então, nós chegamos exatamente nesse dia, para começar a conhecer o território de Israel, amém? Bom, para você ter uma ideia, então o sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no templo, na casa de Deus, e apresentava esse sacrifício pelos pecados de Israel, uma vez por ano, e tinha toda aquela ordenança, amém? Que se eu fosse contar, a gente vai ficar aqui o tempo todo, você tem que entrar no estudo da Magali, aí você aprende lá, amém? Porque tem vestimenta, tem purificação, tem um monte de coisas, detalhes, né? Que aí você tem que se aprofundar. Aqui é só uma palavra, é só para você entender que o sacerdote, ele se apresentava em santidade mesmo, porque senão ele mesmo morria diante da presença de Deus. A coisa era séria, mas a coisa continua mais séria, amém? Continua séria. Ela ninguém está vacilando aqui, ninguém pode vacilar, ninguém pode ficar, sabe, tipo, não mudou nada, Deus continua o mesmo Deus, amém? Então, essa ordenança era temporária, porém, apontava para o maior acontecimento da história humana, o sacrifício de Cristo definitivo. Dá para você entender?
E é interessante a Bíblia, não tem como você falar assim, olha, essa Bíblia aí é falsa. Olha, essa palavra aí, ela não é bem assim. Olha, eu não entendi nada e nem quero entender, porque eu acho que não é assim. Amém? Sabe, o que nós estamos comemorando hoje nós estamos comemorando essa profecia aí, ó. Essa profecia aconteceu em Cristo. Amém? Aquilo ali era sombra, como diz a própria palavra, que a Bíblia o Velho Testamento é sombra das coisas que estão por vir. E quando eles comemoravam isso aqui, porque eles não acreditam em Cristo, e ainda comemora, né, vamos dizer assim, né, esse dia é o dia mais importante para Israel, porque é o dia do perdão. E para nós, o dia mais importante foi aquele momento que Jesus morreu na cruz, e ressuscitou dentre os mortos, para perdoar os meus pecados e os seus pecados. Deu você entender? Né? E ali, o sacerdote, ele era transitório, ele era passageiro, porque ele morria, então tinha que trocar o sacerdote, entende? Ele não era algo definitivo, mas entenda que tudo que a Bíblia fala profeticamente, então ela vai e se cumpre. Há 2000 anos atrás, isso se cumpriu em Cristo Jesus, e você está desfrutando exatamente daquilo que os judeus faziam. Entrava na presença de Deus, apresentava o sangue de um cordeirinho para perdoar todos os pecados de Israel, entende? E aí então Jesus, ele não tira o que está lá na lei, amém? Ele não tira, ele aperfeiçoa a lei, enviando Jesus Cristo, o seu Filho, para sacrifício em favor da minha vida e da sua vida. Agora não é uma vez por ano, agora é todos os dias. Quando eu falo assim, todos os dias eu preciso ser perdoado, é uma pergunta. Você já perguntou isso para você? Será que todo dia eu tenho que ser perdoado? O que você acha? Para um pouquinho para pensar, põe aí um ponto de interrogação. E pergunta para você mesmo, será que todo dia eu tenho que ser perdoado? Essa é a pergunta. Bom, primeiro que Jesus falou assim, que aquele que disser que não peca, é mentiroso, não fala a verdade, fala mentira da palavra, porque todos nós pecamos, todos nós pecamos, amém? Então, o que acontece? Jesus agora, né, você tem, depois que ele ressuscita dentre os mortos, ele te dá esse privilégio, de chegar até ele, e pedir perdão. Imagina se você tivesse que esperar um ano, imagine o tormento, imagine o tormento seu durante um ano para esperar, mas você entendeu? A Bíblia vai apontando, a Bíblia toda aponta para Cristo, Cristo é o centro da Bíblia, tudo vai para Ele, tudo que acontece, tudo que é profetizado, tudo está se referindo a Cristo Jesus, não tem como, entende? Então, não dá para duvidar da palavra. Então, para mim, eu entendo isso, eu nunca liguei, sabe? Para mim tanto faz, deles comemorar ou não comemorar, mas porque eu fui chamado para ministrar essa palavra, e eu entendi agora que eu estou aqui comemorando aquilo que foi profetizado há 3.000 anos atrás, através dos profetas, 700, porque Isaías, mais ou menos a cronologia de Isaías, é 700 anos antes de Cristo, e 2000 de Cristo, temos aí 2.700 anos, então nós estamos comemorando, né, o que os judeus faziam no templo, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, é um motivo para você, né, comemorar mesmo, amém? Maravilhoso isso, né?
É glorioso isso. E é o dia mais importante. É o dia mais importante das nossas vidas, aquele momento quando você chegou na igreja para ouvir uma palavra, porque você estava atormentado, porque você não sabia para onde ia, você estava desorientado, estava sem bússola espiritual, e aí você chegou, aceitou Jesus, os teus pecados foram perdoados. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmão? Só estou dando uma explicação assim, uma pincelada só para você entender, para não ficar assim como eu não fazia importância, mas tem alguns que até criticam. Tem nada a ver, isso daí, tem a ver sim, irmão. Tudo tem a ver com Cristo, está ligado com Cristo. Só que nós não esperamos, né, o mês de setembro do ano que vem para pedir perdão para Deus, porque era isso que eles queriam, a graça, a porta da graça aberta. Entende? Eles não tinham a porta da graça aberta. A porta da graça só abria uma vez por ano. É brincadeira. Mas tudo isso aí é sombra. Amém? E agora não, agora você tem a porta da graça aberta. Jesus fez isso. Entende? Então hoje você está com Cristo, você tem o Espírito Santo, você está em Cristo Jesus. Então você pode entrar no Santo dos Santos, aonde entrava, olha, ali só entrava o sumo sacerdote em santidade. Se você buscar santidade, se você tiver fé, você entra no Santo dos Santos, e ali então você fala com Deus. Coisa linda. Quando é? Onde é? É em qualquer lugar e em qualquer minuto ou fração de segundo você pode entrar na presença de Deus. Por isso que eu falo, creia, creia, porque Deus pode manifestar a glória dele a qualquer momento, no começo do culto, no fim do culto, no meio do culto, no meio do louvor, no meio da palavra. Deus pode manifestar na sua vida, e que se manifeste mesmo, porque esse é o que ele quer. Amém? Sabe, Jesus, ele está aqui, sabe, Jesus, se você lembrar de Jesus, coisa linda Jesus fez. Pegou a bacia de água e lavou os pés dos discípulos, né? Serviu os discípulos. Sabe, irmão, eu sou só a pessoa que está falando, Deus está usando só a minha boca. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de Deus. Jesus está como garçom, entendeu? Servindo você. Imagine você estar num restaurante com fome e não comer. Entende? E mesmo que você não esteja com muita fome, é necessário você comer, senão você não sobrevive. Amém? Então você veja bem, né, como a Bíblia, ela é real, ela é verdadeira, ela é bênção para nossas vidas. Amém? Então Deus, nessa festa, Deus está apontando exatamente para o sacrifício de Cristo. Amém? Deu para entender? Muito rápido, mas eu quero tentar ser objetivo, para não ficar enrolado aí, senão a gente vai ficar a noite inteira. Então é isso. Olha o que Jesus fez por nós. Agora eu não preciso mais esperar. Amém? A mesma coisa, sabe, são outras festas que existem, como a de jubileu, por exemplo. Festa de jubileu. Por que eu tenho que comemorar a festa de jubileu? Para que comemorar a festa de jubileu? Não é verdade? Para mim ser abençoado? Não, eu não preciso. Preciso? Não preciso, porque a festa de jubileu era para os judeus, mas aquilo aponta para Cristo Jesus. Amém? Para Cristo Jesus, né? Aponta, então também é uma comemoração profética. Então essa é a razão que você deve comemorar, por ela ser profética. Mas não esquecer que quem fez tudo foi Jesus, nas nossas vidas. Amém? Então Deus, Ele não tira nada, mas Ele aperfeiçoa tudo. Por exemplo, você quer ver o incenso? Os sacerdotes queimavam incenso. Queimavam incenso.
Fumaça. Não queima mais. Nós não queimamos incenso. Nossa essência qual que é? É a oração. Oh, ficou melhor, né? Do que aquela fumaça toda, né? Não ficou melhor? Jesus não tirou, Ele aperfeiçoou. Então toma cuidado. Tem coisas que Jesus aperfeiçoou. Deus trouxe Ele para isso, para aperfeiçoar. Para que a gente não fique religioso. Amém? Então é isso. Esse é o dia. Na verdade, eles comemoram o dia 9 de setembro para o dia 10. Mas comemoram o ano inteiro, o mês inteiro, o mês de setembro e o mês de outubro, os israelitas. E do 9 a 10, eles fazem jejum 24 horas, sem comer nada. Amém? Para que Deus venha e venha perdoar, para que eles possam ficar em santidade, não é verdade? E buscar a presença do Senhor. Então, como ele é profético, eu queria mostrar para você, não eu, mas a própria palavra, né, vai mostrar para você, é o que eu entendi que Deus mandou levar. Vamos lá em Hebreus primeiro, só para você ter uma ideia, a importância desse dia. Esse é o maior acontecimento histórico do planeta Terra. Não tem igual a isso. Amém? Em Hebreus, os teólogos entendem que Hebreus é o apóstolo Paulo escrevendo essas cartas, porque a linguagem que ele usa é dele. Sabe, às vezes os teólogos fazem isso, faz uma avaliação. Então nós entendemos que aqui é o apóstolo Paulo, está mais próximo dele. E ele fala, o capítulo 9 de Hebreus, versículo 11, fala assim: mas vindo Cristo, amém? Hebreus 9, vou esperar um pouquinho para os irmãos abrirem, é importante você estar lendo a palavra, porque nela tem poder, amém? A palavra de Deus tem poder, então você está lendo, de repente pode acontecer alguma coisa aí, de Deus, e eu espero que aconteça. Amém? E ele fala assim no capítulo 9, versículo 11: mas vindo Cristo, né, o sumo sacerdote dos bens futuro, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Como que não é Jesus dessa criação? Ele está dizendo que veio Jesus, o sumo sacerdote perfeito, e não foi, que não tem nada a ver com essa criação. Ele está falando da criação humana, mas ele nasceu do ventre de Maria, não nasceu? Nasceu do ventre de Maria. Mas quem fecundou o Espírito Santo no ventre de Maria? Quem fecundou? Foi José? Quem que foi, irmão? O Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Isso não é humano, isso é espiritual, isso vem do céu, isso é glorioso. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e você vai se ver grávida. Não foi José que engravidou ela, foi o Espírito Santo. Ele é fecundado em santidade, ele é gerado no ventre de Maria em santidade, ele nasce em santidade e morre em santidade. Tinha que ser ele mesmo, não podia ser Abraão, amém? Não podia ser Abraão, não podia ser Moisés, não podia ser Jacó. Pai, em nome do Senhor Jesus, desperta aquele que está dormindo, Pai. Eu digo dormindo espiritualmente, Pai, em nome de Jesus. Se alguém aqui está dormindo espiritualmente, seja despertado agora pelo Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Mas entendeu o que ele está falando aqui? Ele está falando aqui que, vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros. O que é os bens futuros? Difícil, né? Falar a Bíblia Deus tem que revelar. Não é verdade? Você é o bem, os bens futuros somos nós.
Os bens futuros somos nós. Deus olhando para nós já, querendo nos resgatar, preparou Jesus, e Jesus falou: eis-me aqui, Senhor, porque eu quero fazer uma coisa, Senhor, eu quero te agradar, e eu sei que o seu desejo, Deus, é resgatar a humanidade. Eis-me aqui, Senhor, pode me mandar, eu vou para a cruz, porque eu quero agradar o teu coração. Isso é tremendo, irmão. Por isso que eu falo assim, se nós tivermos mais dinheiro, dá para alcançar mais vidas. Eu não estou aqui para convencer ninguém não, irmão. A Bíblia diz que o único que pode convencer você e convenceu eu, foi o Espírito Santo, o qual foi gerado. Jesus, nascerá de ti, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele fala assim, continuam fazendo, nem por sangue de bodes e de bezerro, versículo 12, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então ela não tem fim. Uma redenção não tem fim. Irmão, eu sempre falo, eu dirijo uma casa de recuperação há muitos anos, são uns 27 anos que eu dirijo uma casa. Minha vida toda está ali, para você ter uma ideia. Quem me conhece sabe. Não é fácil, amém? Mas foi Deus que fez isso. Jamais eu suportaria, tanta opressão, tanta luta, tanta peleja, se não fosse o Espírito de Deus, se não fosse Deus comigo. Amém? Então ele fala que sangue de bode, bezerro, o próprio sangue entrou uma vez no santuário, uma eterna redenção. Essa obra, aos olhos de muita gente intelectual, essa missão Jesus é luz, essa obra, aos olhos de muita gente carnal, intelectual, acha que é uma coisa boa. E é mesmo, é uma coisa boa, foi uma obra que Deus colocou na minha mão para fazer, é uma coisa boa, excelente, ela veio de Cristo, ela não veio de mim, eu resisti até no começo para fazer, mas irmão, por mais que eu fosse bom, por mais que eu fosse santo, por mais que eu fosse, assim, radical na palavra, obra perdoaria os meus pecados? Uma obra, como a missão Jesus é luz, vai perdoar os meus pecados? Não. Uma obra de uma creche, de umas crianças, olha, tem não sei quantas creches, vai perdoar? Não. Não tem nada que pode perdoar o pecado do ser humano, entenda, por melhorzinho que ele seja, por bonzinho que ele seja, de você olhar e ver uma família que fala, olha, anda tudo direitinho, certinho, meu irmão, se obra salvasse alguém, então, Deus errou o alvo, matando Jesus na cruz. Errou ou não errou? Mas se fazer uma obra boa salva, era só a gente fazer uma obra boa e já estaríamos salvos. Dá para você entender o que eles comemoram, dá para você entender que esse dia é o dia mais importante para os judeus, é o dia mais importante para a nossa vida, é Jesus Cristo em nós. É ou não é? É tudo que nós precisávamos.
pode ser aquele desgraçado que matou, roubou, fez o que fez, ninguém quer aceitar o cara de jeito nenhum, porque o cara é tranqueira, mas Jesus entrou na vida dele e perdoou os pecados dele. Também pode ser aquele cara, sabe, como Cornélio, que dá esmola, que não sei o que lá, papapá, que ora, que jejuma, mas não entende de nada, e Jesus entra e perdoa os pecados de Cornélio. Que Deus que nós servimos, irmão. Ele não mede termômetro, você é muito pecador. Pelo contrário, há muito que pecou, mas se amou. Nós precisamos entender o que Jesus fez. Nós temos que botar isso dentro do nosso coração. Entende? Não adianta ficar só ouvindo. Vem e só ouve. E vem de novo e ouve. E vem de novo e ouve. Mas não, parece que não entende sabe assim, a profundidade da palavra, do sacrifício de Cristo, do esforço dele, daquilo que ele fez por nós. Nada nesse mundo, mas nada, pode pensar em tudo, nada pode perdoar os teus pecados. Por isso Deus mandou Jesus, para não nascer de espermatozoide, para nascer do Espírito Santo. Nasce em santidade, gerado em santidade, nasce em santidade e morre em santidade. Amém? Tinha que ser Ele mesmo, para perdoar os nossos pecados. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, Ele está mostrando que Ele é servo. Está mostrando que é servo. Amém? Ele está lavando os pés do discípulo, e aí Pedro fala, eu não, meus pés você não vai lavar. Ele fala assim, não, eu preciso lavar os seus pés, porque o corpo seu todo já está lavado, é só necessário lavar os pés. Por que tem que lavar os pés? Os nossos pecados do dia a dia. Sabe, quando você não espera tomar ceia para fazer uma reflexão da sua vida, para saber o que você fez de errado, quando você for embora, sabe, deitar, você para pensar, faz uma reflexão, examina você mesmo, vê se tem alguma coisa errada e lava os teus pés diante de Deus. Foi o que Deus falou assim, olha, você entrou aqui no lugar santo, Moisés, tira a sandália, rapaz. Quer dizer, se acerta comigo aí, ó, porque eu vou falar com você. Mesma coisa. Limpa os pés, ele podia falar, limpa os pés, Moisés. Tira a sandália, limpa os pés para entrar aqui na minha presença. Então nós precisamos entender, irmão, que nós vamos pecar. Entender que você peca, eu peco. Mas presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Duas coisas é necessário para o ser humano. Duas coisas é muito necessário, extremamente necessário, né? Uma é fazer isso, ó. É ou não é? Porque se você não respirar, 10 minutos você está morto. Não é isso? E outra é se alimentar. Você bebe água, água é alimento. Qualquer coisa, porque a gente tem a ideia de que água não é alimento. Fica sem beber água. A água alimenta o corpo. Todo o alimento que você precisa, você tem que, né? Inclusive, é complicado, né? Se não bebe água, pode gerar problema com os rins. Precisa ou não precisa dessas duas coisas? Precisa, né? Não é nem precisa. Não, você tem necessidade dessas duas coisas. Se fosse precisar, está muito longe. Eu estou falando, necessita dessas duas coisas, de respirar e de comer e beber água todos os dias. Não é verdade? Senão você morre. Agora você saímos dessa questão física, né? Vamos dizer assim, né? Cotidiana, natural, carnal, natureza humana, e vamos para o espiritual. Eu tenho que permanecer
como foi esse louvor. Em tua presença, Senhor, em tua presença. Então nós temos que estar na presença de Deus, sempre. Sempre na presença de Deus. Amém? Então você precisa aprender duas coisas urgentes. Primeiro, perdoar, porque nós estamos falando desse dia que Jesus cumpriu a profecia. Amém? Primeiro, perdoar. Quando você não perdoa, irmão, perdoa mesmo, irmão. Eu vou te dizer assim, tem coisas que parecem pequenininha. Perdoar. Às vezes nós vivemos entre irmãos. E às vezes você não gosta daquele irmão, ou do outro. Não foi isso que Jesus ensinou para nós. Foi? Jesus não ensinou isso, não. Jesus ensinou nós a amarmos uns aos outros. Amém? Às vezes uma igreja, ela não prospera, porque fica com aquilo que a gente sabe bem pequenininho, picuinha. Às vezes não cumprimenta o irmão, passa com o pescoço erguido, como se fosse alguma coisa muito importante. Tudo bem, ninguém deve julgar ninguém. Eu estou falando de você, você faz a avaliação. Amém? Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é perdoar, porque a falta de perdão é terrível. Certo? E você só obtém o perdão pelo arrependimento. Então você precisa comer e respirar. Você precisa perdoar e se arrepender. Essa é a caminhada do cristão. Você está caminhando, alguém te ofende, você perdoa. Alguém você ofende, você pede perdão. Não é assim? Aí você fica livre. Tranquilo, sossegando. Mas para você se arrepender, você precisa, para você receber, liberar o perdão, ou receber o perdão de Deus, você precisa se arrepender. Então eu tenho que entender que a minha vida como um cristão, ela não é fácil, ela é cheia de turbulência, ela vem em tribulação, tem coisas que é Deus que coloca mesmo, que é para você exercer a sua fé e crescer em fé, porque Deus não quer te perder de jeito nenhum. Sabe, Deus vai proporcionar certos momentos difíceis para você, que Ele está vendo que você não está buscando aumentar a tua fé, você está morrendo na fé, então o que faz? Faz que nem os médicos, dá injeção, faz qualquer coisa, mas ressuscita esse cara de volta. E Deus faz assim, então Ele aperta nós, para que a gente possa exercer a nossa fé, e aí você cresce em fé. Amém? Para poder permanecer no Senhor, amém? Então você sabe, arrependimento é necessário, não só pedir perdão, como também perdoar. Isso é infalível, irmão, é muito perigoso isso, entende? Muito perigoso. E o outro se arrepender, porque você não vai conseguir receber perdão de Deus, se você não tiver arrependido. Você não vai conseguir, por exemplo, assim, receber o perdão de Deus, né, se você não se arrependeu quando pediu perdão para o outro. Você vê que está ligado? O perdão está ligado com arrependimento. Entende isso? É o único jeito de continuar caminhando até a volta de Jesus. Não importa o que você fez, importa que você tenha isso na sua cabeça. Eu preciso pedir perdão. Ou então eu preciso perdoar. Pedir perdão é até mais fácil. Não é fácil com orgulhoso, né? Orgulhoso não pede. Mas é fácil você pedir perdão. Mas você perdoar? Eu vou ter que perdoar? Ele fez tudo. Se eu provar para você que 100% ele está errado,
Ué, quando Jesus morreu na cruz, você estava o quê? 100% errado. Jesus não te perdoou? Por que você não perdoa? Sabe, tem coisas que ficam lá para trás, irmão. Tem gente, se você passa perto de uma pessoa que te fez mal, e você, sabe, sente raiva, ira, é sinal de que você não perdoa. Isso não pode existir no coração do cristão. Já tomei paulada naquela casa para tudo quanto é lado. Até agredido eu já fui. E não só eu, como alguns obreiros lá também. Mas nunca ficou nada no meu coração. Graças a Deus. Nunca ficou nada. E olha, peleja, hein? Não é de não passar e cumprimentar, não. É de vir para cima mesmo. 4 vezes tentaram me matar e não conseguiram matar. Não tinha nem como escapar. Então eu quero te dizer o seguinte, esse dia, ele é profético, né, para nós. Ele é bíblico. Amém? Então, vamos continuar aqui. Vamos ver se eu terminei aqui. Ele fala, né, nós estávamos no 14, é isso? Quanto mais o sangue, né, ele fala assim, porque o sangue dos touros e de bodes e de cinza de uma novilha espargida sobre o imundo, que era o povo de Israel, o santificavam. Quanto à purificação da carne, está vendo? É o pecado da carne, porque o pecado está na carne. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado, Deus purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes o Deus vivo. Agora vem o problema. Olha o que ele fala. Ele morreu na cruz, ele morreu em santidade, ele para oferecer, né, se ofereceu imaculado, para purificar a vossa consciência. Irmão, não foi para purificar o seu corpo, não. É purificar a sua consciência, a tua alma, teu espírito. Então, você tem que ter uma boa consciência. Você tem que ter uma consciência de Cristo. Quanto mais estudamos a palavra, quanto mais exercemos fé para aceitar a palavra, quanto mais praticamos a palavra, né, a nossa mente vai sendo renovada a cada dia. A palavra de Deus em Romanos é muito claro, ele fala, apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o teu culto racional, e não se conformeis com este mundo, mas transformai o vosso entendimento para conhecer qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Você acha que é a vontade de Deus você passar com o nariz empinado e não cumprimentar ninguém porque você acha que isso é alguma coisa? A pessoa pode nem estar aí com você, você pode fazer isso, mas não está nem aí com você, mas Deus está olhando você. Isso não agrada a Deus. Entende? Nós temos que ter consciência. Consciência é aquilo que agrada a Deus. Muitas vezes nós tomamos decisões na nossa vida, para você ter uma ideia, porque às vezes a gente é inferior em alguma área da nossa vida profissional, inferior porque acha que, eu sou feia, eu sou bonita, né? Já tem tanta coisa nessa história, não é verdade? Então, e você toma a decisão, porque você se sente oprimido, você se sente abatido, você tem que tomar a decisão pela palavra, meu irmão. Decisão na sua vida, a partir do momento que você encontrou Jesus, a decisão que você vai tomar agora tem que estar alinhado com a palavra, não é a sua debilidade, não é a sua fraqueza, não é nada disso que vai fazer você tomar decisão e nem pode. Tem que tomar decisão, é a sua consciência. Eu sou um cristão, fui lavado, comprado pelo sangue de Jesus, eu pertenço a Jesus, e Ele fala que essa decisão é errada, e se Ele fala que essa decisão é errada, então eu não aceito, eu rejeito, eu repudio isso daí. Consciência. Ele fala muitas vezes de consciência quando você vai comer coisa sacrificada a ídolos. Não coma por causa da consciência, se você souber, nem vai fazer mal,
nem vai fazer mal, mas ele fala, mas se você souber, aí pode até fazer mal, com a consciência. Ah, não devia ter comido aquilo. E agora, o que eu vou fazer? Volta lá, né? Pede perdão. Amém? Então, ele dá um exemplo assim, nesse ponto. Então, o arrependimento, não tem como. Você precisa caminhar em perdão. Quando eu falo em perdão, é perdoar e ser perdoado. Caminhar em perdão. Se você precisa ser perdoado, Deus vai te perdoar. Se você tem que pedir perdão, você vai pedir perdão. Então você tem que caminhar. Sua caminhada é essa. É o único jeito de permanecer respirando e comendo. Respirando e comendo. Respirando o perfume de Cristo e comendo a palavra. Amém? É o único jeito, né? E se arrependendo. Porque sem arrependimento não adianta nada. Você pega, por exemplo, um Esaú, ele é o primogênito, Esaú, né? Esaú, ele pega o primogênito, mas ele não quer nada com Deus, ele virou as costas para Deus. Aí Jacó, muito espertinho, mas tudo plano de Deus também. Por que Deus deixou um plano desse? Deixou um plano desse exatamente para que ele pudesse, né? Deus já sabia que Esaú não ia profanar. Aí Jacó prepara o prato de lentilha, não é verdade? E aí ele come. Então, eu quero te dizer, né, olha, você precisa ter consciência limpa. E Esaú, depois que ele chegou lá, Jacó enganou o pai, e aí entrou na presença do pai, né, Esaú, o Jacó foi e roubou a bênção. Ele não roubou, ele enganou o pai, isso ele enganou, mas Esaú tinha vendido a bênção dele, amém? Para o pai ele enganou, mas para Esaú ele comprou, ele não vendeu, ele não roubou não. Então o que acontece? Foi ali, chorou para Isaac dar uma bênção para ele, e aí não deu nada para Esaú. Aí você vai em Hebreus, ou se eu não me engano, Hebreus ou Tiago, ele fala que, embora Esaú buscou com choro, mas não recebeu nada, porque não havia arrependimento no coração dele. Entende? Então, sabe, tem muitas coisas que nós precisamos nos arrepender, viu, irmão? Aproveita que hoje, né, estamos aí nessa profético, trazendo para Jesus. Isso mostra para nós que é uma verdade, amém? Que é real, porque foi falado há 2.700 anos atrás, e agora nós estamos aqui vivendo a verdade, amém? Aproveita para liberar perdão, aproveita, você está entendendo, para liberar perdão, e aproveita para pedir perdão, aproveita, mas faça isso arrependido, porque senão você vai ser que nem Esaú, não vai receber nada, amém? Aí você pega um Davi, misericórdia, irmão, o que Davi fez? Davi arrebentou com tudo, Davi fez tudo errado, Davi, ele era digno de morte, estava debaixo da lei, ali Deus está apontando a graça, ele era digno de morte, era para tirar ele e apedrejar lá para fora do arraial, mas Deus olhou para o coração de Davi, e o encontrou o quê? Arrependimento. É inexplicável isso é muito espiritual. Como que um homem pode fazer o que fez, e Deus ainda, olha só o poder do arrependimento. Aquele homem, qualquer um de nós cortava ele em 10 pedaços, esse tal de Davi. Não faria isso você? Faria, eu faria, né? Mas Deus olhou para o coração de Davi, e viu arrependimento. E aí Deus não está preocupado com o que você fez, Deus está preocupado se o teu coração está arrependido. Por isso Davi foi perdoado. E ali, até tudo aquilo que acontece está na mão de Deus. Deus proporciona para começar a mostrar ali para Israel a compaixão, a misericórdia dele que ele tem pelas pessoas. Teve por nós. Entende? Assim, né, foi Davi. E assim foi Esaú, não se arrependeu. Glória a Deus. E ele fala assim ainda, 15, e por isso,
Jesus é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão dos transgressores que havia debaixo do primeiro testamento. Os chamados receberam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houver a morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Olha, Jesus, ele não só morreu para perdoar os nossos pecados. Sabe, ele está dizendo que aqui o apóstolo Paulo está falando assim, olha, se morre o teu pai e a tua mãe, está repreendido em nome de Jesus. Se você já perdeu, Deus sabe todas as coisas, mas eu estou supondo, alguém, uma família perde o pai e a mãe, então aí eles são herdeiros, concorda? Mas se o pai e a mãe não morreu, eles são herdeiros? Então mais uma razão de Jesus morrer na cruz. Ele precisava morrer na cruz, não só para perdoar os teus pecados, mas para que você pudesse ser co-herdeiro de Cristo. Jesus, herdeiro de Deus, nós somos co-herdeiro de Cristo, e sem morte, não teria validade. Olha como Deus, ele é jurídico, como ele é bom no jurídico, mas não escapa, você está entendendo? Ele é muito bom no jurídico, né? Então ele teve que morrer, para perdoar, e morrer, para que você pudesse receber a tua herança. Você já tem a herança, não joga fora como Esaú jogou, não joga fora como Esaú jogou, não joga fora a tua herança, amém? Então, glória a Deus, eu não quero estender muito, mas vou ver o que eu faço aqui. Eu até escrevi um versículo aqui, para você ter uma ideia. 1 João, não precisa abrir, ele fala assim, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A Bíblia fala assim que ele, né, ele é a propiciação, né, pelos nossos pecados. Propiciação é uma ação para agradar a Deus, para sermos salvos. O que dá para entender essa palavra, essa propiciação? Dá a entender que Deus revelou o desejo dele com relação à humanidade. É como se Deus chegasse para Jesus e falasse, filho, eu amo aquela gente, eu amo todos os povos, e sabe, não tem jeito de eu resgatar esses povos, se você não for para a cruz. Então ele desejou, veio no coração de Jesus pela palavra, que ele desejou agradar a Deus, entende? Presta atenção, para nós sermos salvos, ele desejou, ele olhou e viu o coração de Deus voltado para nós, e ele desejou, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu vou, eu quero agradar o teu coração, ó Deus. Sabe, o teu dízimo serve para isso, para agradar o coração de Deus, porque muitas pessoas estão sendo supridas as suas necessidades, não só no sentido de cesta básica, o que estão fazendo por aí, que estão fazendo, né? Lá está em Borba, em vários lugares, e vai acontecer mais ainda, vai explodir isso aqui, amém? Vai ser uma locomotiva de evangelismo, com certeza. Então você veja bem, isso, né, é para ganhar vidas. Então, Jesus se deu à morte. Eu quero agradar o teu coração, eu morro para fazer o que o Senhor está desejando, então me leva, me manda, envia, porque se é assim, eu quero satisfazer o teu coração, papai. E você acha que Deus quer o que de você? O que você acha que Deus quer de você?
Só para você, só está pensando em você, só está cuidando de você. O que você acha que Deus quer de você? Ele requereu isso de Cristo. E Cristo, né, por isso que Ele é propiciação. Ele é aquele que desejou. Deus quer olhar para o teu coração e ver que você deseja fazer a obra, deseja lavar os pés de muitos, deseja evangelizar. É a mesma coisa. Amém? Você tem que entender isso. Porque se você não entender, irmão, está muito bom para você. Está gostoso, está light. Esse não é o que está no coração de Deus. Jesus falou, eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Será que você tem coragem de dizer isso? Será que você está preparado para falar isso para Deus? Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Esse é o desejo dele. Do mesmo jeito que você foi resgatado, Ele tem que levar você para resgatar outras vidas, e Ele vai ficar maravilhado, amém? Do fruto futuro que ainda virá. Nós temos aí uma grande colheita. Glória a Deus. Então, propiciação. Uma propiciação, né? Ele fala assim, é uma ação para agradar a Deus. Então, ele teve uma ação. Evangelizar é ação. Fazer a obra é ação. Ele então saiu do lugar aonde estava e agiu. E se entregou na cruz para satisfazer o coração do papai. Glória a Deus, né? Louvado seja Jesus. Se não fosse isso, onde você estaria, meu irmão? Poderia estar até tranquilo, sossegado, mas o inferno está te esperando. Estaria te esperando. Não está mais o inferno te esperando, porque você está em Cristo. Porque Ele fez a obra. Porque Ele foi a propiciação. Amém? Depois ele fala, por exemplo, de a expiação, né? A expiação é purificar-nos do pecado, amém? Lembra que ele fala purificarmos da nossa má consciência, carregando obras mortas, purificação, amém? Então Jesus, ele entra nessa brecha para purificarmos de todo o pecado. Também a Bíblia fala de posteridade, é benefício futuro. Você é o fruto de Jesus. Eu sou o fruto de Jesus. Isso Ele fez há 2000 anos atrás, e nós estamos aqui, somos testemunha de que nós somos fruto. Por isso que Ele fala posteridade. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse Isaías, e nós vamos terminar com Isaías, e depois no final Mateus, uns 2 versículos só. Dá tempo. Estamos aí com, se aquele relógio estiver certo, está 9 horas. Amém? 7 horas, 8, 9, dá tempo, ainda falta um pouquinho, vai dar tempo. Vamos lá, aguenta aí. Se você está disposto a fazer, né, alegrar o coração de Deus, então aguenta aí. Isaías 53. Isaías 53. Versículo 4 a 11. Olha o que ele fala. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, como que se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele, sobre Jesus, a nossa iniquidade e a iniquidade de todos.
Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao montouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Versículo 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Você vê? Agradou a Deus, vendo o filho sendo moído na cruz. Foi ele que mandou. Por isso ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Qual é a vontade? Moer Jesus. Você é fruto, eu sou fruto desse momento que já foi profético. Foi moído por causa de você, e Deus ainda se alegrou, porque sabia da posteridade, sabia que você ia estar aqui, sabia que você ia buscar Ele, sabia que você ia aceitar Ele, sabia que você, ia ficar com Ele. Isso aqui é coisa séria, irmão. Isso aqui é muito sério. Isso é muito glorioso. Isso é muito pesado ao mesmo tempo. Não é verdade? Então é isso. Ele fala assim, né? Todavia, o 10, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar enquanto a sua alma se puser em expiação. Expiação é como eu falei ali, eu escrevi aqui: expiação é purificação dos pecados, e verá a sua posteridade, verá o futuro do sacrifício de Cristo, que somos nós. E longará os dias de bom prazer ao Senhor, prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento, e o meu servo justo justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Ai, se a gente parar para pensar, parar para deixar nossa alma ligado, né? Nesse momento que Jesus preparou para nós, amém? Não é à toa que os judeus, esse é o dia mais importante para eles no calendário deles, amém? É aquele momento que Deus está tratando com eles, e inclusive você entenda, porque Israel não consegue enxergar Jesus por causa de você. O quê? O que eu tenho a ver com isso? Israel não consegue aceitar Jesus por causa de você, porque a palavra de Deus diz que Deus cegou Israel para que você pudesse ser enxertado. É brincadeira? Israel sofre por causa de nós, sofre pelo tempo ainda que tem, tem ainda gente para resgatar. Até a própria palavra fala isso, né? Enquanto não resgatar, ele não vem. Tem que resgatar, tem um número para resgatar. Então está aqui para você ter uma ideia. Então, fica firme. Glória a Deus. Eu queria só terminar com Mateus 6. E aí nós encerramos. Escuta isso, que é pesado. Pesado. Mateus 6. Mateus 6, todo mundo ora, o mundo inteiro, acho que, não sei o mundo inteiro, mas grande parte de seitas religiosas, eles oram o Pai Nosso. Primeiro, para você ter Deus como Pai, tem que aceitar Jesus, não tem como, amém? Todos os que o receberam, Ele deu poder, é poder para ser filhos de Deus, amém? Aí ele começa então a orar o Pai Nosso, é fácil. Agora você tem que entender o que você ora no Pai Nosso, mas eu só vou dar o final do Pai Nosso. Olha só, presta atenção, versículo 12 ao 15, vamos ver, do versículo 12 ao 15, 6 do 12 ao 15. Perdoa-nos a nossa dívida, não é assim? Todos nós conhecemos. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Continua.
Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Aí, meu irmão, aí já não é com o irmãozinho, não é com a irmãzinha, não é com o pastor, agora é você com Deus. Se você não perdoar, Deus está dizendo, não vai te perdoar. Então não seja louco, não seja doido, não seja, sabe, insensato. Pode ver a palavra que você quiser. Quando você pisar na bola, você corre lá para o teu adversário, vai lá, libera o perdão para ele, pede perdão para ele, porque se você não perdoar, Deus não te perdoa. E aí quem que vai te perdoar? Fala para mim, quem que pode te perdoar, senão Deus? Às vezes tem coisas na sua vida que você não consegue perdoar, ficou lá para trás, até mesmo antes de você ser crente. E aí você fala, o que está acontecendo comigo? E Deus fala para você, perdoa. Ah, mas eu tenho um problema, não sei o que lá. Aí às vezes tem pessoas que vai muitas vezes para psicólogo, psiquiatra, para um monte de coisa. Perdoa. Tem que perdoar. Levei 1 ano para perdoar uma pessoa. E eu ia caminhando, sabe quando fazia a minha caminhada, Deus me ajuda, Senhor, eu tenho que perdoar, mas não consigo nem ouvir a voz daquela pessoa. Senhor, em nome de Jesus, mas o Senhor fala para me perdoar, porque se o Senhor não perdoar, o Senhor não vai me perdoar, não tem ninguém para me perdoar, no seu Senhor, ó Deus. Então não seja, sabe, negligente. Pisou na bola, vai logo, não põe o sol sobre a vossa ira, vai lá e pede perdão, irmão, para você poder, de verdade, libera o perdão, pede perdão, porque se você não fizer isso, Deus não te libera. Por isso que Deus aqui mostra por que liberou Davi, porque Davi se arrependeu, e passou o Salmo 51 pedindo perdão para Deus. Viu o poder do perdão? Viu o poder do arrependimento? Então, precisa comer e respirar, precisa andar com o perdão e precisa andar com o arrependimento. São 2 espadas, né? Uma espada, né, de perdão e uma outra espada de arrependimento. Amém? Aí a gente faz jus do que estamos comemorando profeticamente. Vamos ficar de pé, o louvor pode vir, irmão. Glória a Deus, né? Eu não sei como Deus falou com você, mas eu creio que em algum momento Ele falou, irmão, toma posse, os dias são maus, sabe, é muita profecia, né, no final dos tempos, nós não sabemos quando vai terminar, mas para você ficar mais atento, você pode morrer hoje ainda, entende? Não estou profetizando isso, estou falando, você pode ou não pode? Pode, você vai dormir e não acorda mais. Então, sabe, nós vamos estar fazendo um louvor, irmão, e aí você faz o seguinte, ó, vamos fazer um louvor, e você começa a falar com Deus. Eu não sei o que você vai falar com Deus, fala você com Deus. Se tem alguma coisa que ficou lá para trás, fala com Deus. Se você não lembrar, volta para a tua casa e fala, Deus, eu não entendi, mas eu não sei aonde que eu tenho que pedir perdão, eu tenho que liberar perdão, senão não vai adiantar, meu irmão, a palavra é de Deus, não é minha. Se você não perdoar, Ele não vai te perdoar. Tem 2 momentos que Deus não perdoa, na blasfêmia, que eu não quero entrar nessa área, e nesse momento que Ele fala, se você não perdoar, eu também não te perdoo. Não receber o perdão de Deus, é viver nas trevas, no tormento, na mão dos verdugos, na mão do adversário. Não, perdoa. Ah, mas foi lá não sei aonde, perdoa. Não, mas ela até morreu, mas eu perdoo. Já morreu faz 20 anos, eu perdoo o que ela fez para mim. Amém? Você está perdoando, você está pedindo perdão para o morto? Não, estou pedindo perdão para Deus, liberando o perdão para ela. Deu para você entender? Você fala, Senhor, o que é isso? Não, a Daniel falou isso, Senhor, perdoa os pecados dos meus pais, dos pais que já morreram. Daniel fez isso.
Então você vai falar: perdoa, Senhor, perdoa meus pecados, né? Senhor, me perdoa, Senhor, em nome de Jesus, né? Eu libero o perdão para aquela pessoa. Eu quero que saia isso do meu coração. Quero mais. Você não está pedindo perdão para a pessoa, porque para a pessoa você não pode pedir mais perdão. Você está pedindo perdão para Deus, que está vivo e vendo o que você está fazendo. Amém? Então, aí é com você. Nós vamos louvar o Senhor. E aí você vai falando.